Saudações a todos! Crimes contra a administração pública. Eu sou o professor Vitor Vieira e nesse vídeo nós vamos conversar sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Muito importante, já para a gente iniciar, que você se encontre dentro da nossa disciplina. Nós vamos conversar aqui sobre o primeiro capítulo dos crimes contra a administração pública, tá bom? Então, olha só o que é que a gente preparou, tá? Sempre gosto de ressaltar que estou à disposição de vocês, seja pelo Instagram, seja pelo Twitter, tá? Dentro aqui das redes sociais, beleza? Então, olha só, nós estamos no título 11 do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração pública. Dentro desse crime, nós temos o primeiro capítulo, que é o que a gente vai analisar aqui hoje, que são os crimes praticados por funcionário público. Isso aqui é muito importante, porque às vezes o edital traz só o seguinte: crimes contra a administração. Putz, o que é que eu tenho que estudar em crimes contra a administração? Ele não disse quais são os artigos, é só essa parte. Não. Se trouxer de forma genérica crimes contra a administração, você precisa saber de quê? Crime praticado por funcionário público, por particular, contra a administração da justiça, contra a administração estrangeira, crimes de finanças públicas, crimes contra a licitação, crimes de licitação, né? Crimes envolvendo licitação em contratos administrativos. Com a alteração da lei de licitações, com a nova lei de licitações em 2021, esses crimes foram jogados dentro do título da administração pública. Então você precisa saber, entender essa estrutura do Código Penal. Mas qual é a nossa ideia hoje? Falar especificamente sobre os crimes praticados por funcionário público no exercício de suas funções contra a administração em geral. Crimes praticados contra a administração em geral. Ora, vamos a algumas observações iniciais. Primeira observação. Súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Já guarde isso. Não vou poder aplicar a insignificância aos crimes contra a administração pública. Por menor que seja a ofensa, não é possível a aplicação, certo? Quando tiver alguma observação, alguma ressalva específica, a gente vai fazer no momento oportuno. Mas, por enquanto, guardem isso. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância, ponto. Tá bom? Só que para a gente começar a estudar esse capítulo dos crimes praticados por funcionário público, a gente precisa saber o quê? Quem é funcionário público? Ora, artigo 327 nos dá a resposta. Funcionário público para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Cargo, emprego ou função pública. Só fazendo uma observação com vocês. Vocês não vão encontrar essa expressão funcionário público no direito administrativo, por exemplo. Lá a gente já utiliza a expressão servidor público, agente público, né? Dependendo ali da espécie de servidor que a gente queira, de agente que a gente queira mencionar. Então a gente tem a regra, o gênero, agentes públicos. Entre esses agentes públicos temos servidores públicos, agentes políticos, enfim. O que a gente modernamente tem no direito administrativo, que pode ser equiparado aqui a esse conceito do Código Penal, seria o conceito de agentes públicos. Só que lembre que o Código Penal é bem antigão, né? Então ele traz alguns conceitos um pouco antigos, como é o caso de funcionário público. Se você está estudando direito penal, se você está resolvendo uma questão de direito penal, pode usar essa expressão, tá? Mas não leve isso para o direito administrativo, tá bom? Então funcionário público é uma expressão antiga, mas que é sim utilizada ainda no direito penal.
Tá bom? Seguindo, nós temos o seguinte. Então, funcionário público, olha como o conceito é amplo, né? É aquele que, embora transitoriamente, ainda que não ganhe nada, exerce um cargo, emprego ou uma função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada. Qualquer contratada, não, para atividade típica da administração. Aí, a jurisprudência já pôde se deparar com algumas situações. Veja, são considerados funcionários públicos, tá? São funcionários públicos para efeitos penais. São funcionários públicos para efeitos penais. Quem? Diretor de organização social. Organização social, lá no direito administrativo, está dentro do que a gente chama de terceiro setor. Seu diretor é equiparado a funcionário público? Sim. Administrador de loteria. Advogados dativos, olha que interessante, aqui eles estão exercendo transitoriamente e sem remuneração uma função pública. Transitoriamente e sem remuneração. Vão ser funcionários públicos para efeitos penais? Sim. Praticou determinada conduta? Ele responde como se funcionário público fosse. Quem é o advogado dativo? Já aconteceu comigo uma vez. Estava ali fazendo uma audiência, terminou a minha audiência. Na audiência seguinte, não teria advogado. O advogado réu não compareceu. O que foi que o juiz fez? Me nomeou como advogado para aquela situação específica, para prestar assistência para o réu naquela situação específica. Então, esse é o chamado advogado ativo. Se eu pratico um determinado crime contra a administração naquela ocasião, eu seria considerado funcionário público para efeitos legais, tá? Para efeitos penais. Quem mais? Médico de hospital particular credenciado ao SUS, tá? Também é considerado funcionário público. Estagiário, professor estagiário não é nem gente, ora, não é. É gente, é até funcionário público para efeitos penais, tá bom? E o depositário judicial? Depositário judicial não é funcionário público. Depositário judicial não é funcionário público para fins penais, tá bom? Então, depositário judicial não é funcionário público. Por quê? Ele não ocupa um cargo público, mas sim um munus, uma obrigação pública. Em razão do fato de que determinados bens ficam sob sua guarda e zelo. Então, posso dizer aqui que ele é um funcionário público? Não. E aí, no parágrafo 2º, nós temos o seguinte: a pena será aumentada de terça parte. Então, aumento de pena aqui, atenção para o aumento. Aumento de quanto? De 1/3. 1/3. Professor, por que ele bota terça parte? Sei lá, aumento de 1/3. Quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, guardem bem isso. Aqui nós estamos falando, então, de aquele agente que tem um cargo especial, tem uma função de confiança, um cargo comissionado, uma direção. Nesses casos, ele tem um aumento de pena de 1/3. Agora, é importante a gente conhecer alguns julgados específicos quanto a esse aumento de pena. Olha aqui. Causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º pode ser aplicada ao chefe do poder executivo. Esse julgado é importantíssimo, tá? Então, o chefe do executivo, por exemplo, governador e demais agentes políticos entram nesse parágrafo 2º. É uma decisão que parte da doutrina critica. Por quê? Porque seria uma espécie de analogia em Malam Partem,
tá? Mas o STF disse que não seria uma analogia. Simplesmente essas pessoas, esses agentes políticos, ocupam cargos de direção, tá? Ocupam cargos de chefia. Então entrariam sim nessa causa de aumento de pena, certo? Então, a causa de aumento de pena, STF em outra oportunidade, tá? Pode ser aplicada a agentes detetores de mandato eletivo que exercem cumulativamente funções política e administrativa. Agora, não é todo mandato, tá? É necessário que ocupe a posição de superior hierárquico. O STF chamou essa posição de imposição hierárquica, tá? Imposição hierárquica. Olha a questão da CESP em 2021. Os advogados dativos nomeados por juízes para exercerem defesa técnica em local onde não há defensoria pública podem ser autores de corrupção passiva se solicitarem vantagem indevida para o exercício dessa função. Item correto, porque os advogados dativos são considerados funcionários públicos para fins penais. Tranquilo? Mais um julgado envolvendo aquela causa de aumento de pena do parágrafo 2º. Ela não pode ser aplicada aos dirigentes de autarquias. Por quê? Porque o dispositivo menciona apenas órgãos, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações. Aqui, olha a importância de se conhecer o princípio da essa vedação à analogia em Malam Partem. Veja, o que é que diz o parágrafo 2º? Ele fala em administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Mas, professor, aqui nós tivemos um erro do legislador. Porque se ele fala de administração direta e bota todo mundo da indireta, menos a autarquia, que é de direito público, isso está errado? Mas não está na lei. Mas não faz sentido, mas não está na lei. Então eu posso utilizar essa causa de aumento de pena a um diretor de autarquia? Não. Olha que pegadinha interessante aqui. Bem detalhado, detalhe do detalhe, que se cair, você, antes de assistir essa aula, que agora você não cai mais, você poderia escorregar nessa casca de banana, tá bom? Então, muita atenção a esse julgado. Vamos para uma questãozinha aqui, Qual o tratamento penal a ser dispensado ao funcionário público que, ocupando o cargo em comissão, solicita para si, em razão da função, vantagem ilícita? Ora, se ele ocupa cargo em comissão, qual é a consequência? Tem um aumento de 1/3. Então, responderá pelo crime de corrupção passiva, devendo, tá? É um dever, não é um poder, não é uma faculdade. A pena vai ser aumentada da 1/3 parte. Então, o gabarito aqui da questão é a letra C. Vamos iniciar aqui a verificação dos crimes em espécie. Crimes em espécie. Primeiro crime de peculato. Crime de peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então vejam, nós temos aqui no caput, no verbo apropriar-se, o chamado peculato, a apropriação. Tá? E também o chamado peculato, desvio. Já no parágrafo 2º, nós temos o chamado peculato, furto.
Essa hipótese do parágrafo primeiro é também chamado de peculato impróprio. Então, muito cuidado. Peculato impróprio é esse peculato do parágrafo primeiro, é o peculato furto. Ele subtrai, utilizando, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Uma outra observação, né? A gente viu o conceito de funcionário público. Lembre o seguinte, esses crimes aqui, praticados por funcionário público contra a administração, só serão relevantes se forem praticados por funcionário público no exercício de suas funções ou se aproveitando dessa função. Então, se a questão não fala nada, se a questão não diz se ele se aproveitou de sua função, não é crime contra a administração pública praticado por funcionário público. Teve uma questão, acho que da VUNESP. A VUNESP disse assim, camarada o funcionário público chegou, jogou uma pedra na janela, entrou na repartição e levou um computador. Que crime é esse? Crime de furto. Crime de furto qualificado por rompimento de um obstáculo, tá? Mas não é um peculato. Por quê? Não está dizendo que ele se utilizou de sua função, do seu cargo. Então, crime só vai ser praticado por funcionário público quando ele se utiliza do seu cargo, tá? Seja no exercício ou seja ali em razão, em função desse cargo. Tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui então para o peculato. Veja, peculato, duas observações aqui. Primeiro, o terceiro responde por peculato. Ou seja, particular pode responder por peculato? A resposta é depende. Depende. Ele pode responder se tiver conhecimento da situação, da condição do funcionário. Se tiver conhecimento se ele tivesse conhecimento da condição de funcionário público, ele responde. Certo? Nessa hipótese, ele responde. Tá bom? Então, muita atenção quanto a isso. Muita atenção quanto a isso. Conclusão. Imagine o seguinte, imagine que eu sou servidor público e aí eu chamo meu primo para praticar um crime. Eu sei que em determinado dia a repartição vai receber um carregamento novo de tablets e eu quero levar uns 10 tablets e eu quero que ele me ajude a levar esses tablets. Como eu tenho acesso ao prédio da prefeitura, para mim fica mais fácil. E aí eu vou com ele sabe que eu sou funcionário público, a gente vai lá e subtrai esses bens. Qual foi o crime que eu, funcionário público, pratiquei? Peculato. E qual é o crime que o meu primo, que não é funcionário público, vai responder? Peculato também, tá? Peculato também. Eu tenho uma causa que vai se comunicar no concurso de agentes. Agora, imagine que eu estou querendo levar, tem muita coisa, eu chego para alguém, aí como é que eu vou levar isso aí? Aí eu saio na rua, pego a primeira pessoa que está passando e diz, ei, tu quer um tablet? O cara, quero. Pois me ajuda a pegar esses aqui que eu não estou conseguindo tirar aqui. Vamos lá? O cara chega lá e tal. Ele acha que eu estou entrando ali, ele não sabe que eu sou funcionário público. Qual foi o crime que eu pratiquei? Peculato. E ele? Furto. Crime de furto. Por quê? Ele só pode responder pelo crime mais grave se ele tinha conhecimento dessa situação. Tá bom? Então, particular responde sim por peculato, desde que ele tenha conhecimento da situação. Outra observação. Peculato de uso. Peculato de uso é crime,
o que é o peculato de uso. Não sei se você conhece já lá no crime do furto de uso. O que é o furto de uso? Imagine o seguinte, o furto de uso chegou a sextou, quero sair, conheci lá a gata no Tinder, quero sair para levar ela para um rolê, mas não tenho carro. Só que o meu vizinho tem um carrozão massa e eu sei onde é que ele deixa a chave. Eu vou lá, pego o carro dele, levo a gata para o rolê e volto, deixo no mesmo cantinho, ele nem percebeu, nem vi, trouxe logo, botei lá R$10 de gasolina para compensar a gasolina que eu gastei e voltei para minha casa. Teve crime? Não. É o chamado furto de uso, porque eu não tinha a intenção de subtrair o bem. Eu queria só usar, voltei, não teve nenhum dano, tranquilo, tá? Agora, isso é possível no peculato? É possível eu utilizar um bem público. Vou imaginar que esse carro fosse o carro da prefeitura. Eu fui, usei, voltei, botei a gasolina, porque também se eu esvaziar o tanque eu tenho um prejuízo aí financeiro, tá? Botei lá minha gasolina, botei de volta, botei no mesmo cantinho, pronto. Vou responder por crime? Não respondo, porque a conduta de peculato de uso é atípica. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Então, peculato de uso, de acordo com a doutrina, é conduta atípica. É conduta atípica. Mas, atenção. Em relação aos prefeitos, vai sim ser conduta típica. Por quê? Porque eu vou ter tipo penal específico lá no Decreto-Lei 201 de 67. Então, nesse caso, eu tenho uma conduta típica. Eu tenho sim uma conduta típica, tá bom? Então, nesse caso, o prefeito responde por esse peculato de uso, mas não responde por peculato, ele responde por esse crime lá do artigo 201 de 67. No Decreto-Lei 201 de 67. Beleza? Vamos prosseguindo. Olha só, está aqui a decisão do STF. A STF considerou atípica a conduta de peculato de uso de um veículo para a realização de deslocamentos por interesse particular. Claro, cuidado. Tá, cuidado. Ele pode responder na esfera administrativa. Então, não estou dizendo que você pode sair por aí pegando o carro da repartição e usando para interesse particular. Não. Você vai responder na esfera administrativa. Pode responder por improbidade, mas não vai ser crime. Não vai ser crime, tá bom? Essa é a conclusão. Cuidado, não é porque... então pode sair por aí pegando o carro que é só peculato de uso, não é crime, tem problema usar, não. Tem, só que você responde administrativamente e não criminalmente. Beleza? Então, trago aqui a exceção, né? Se o agente for prefeito, temos aqui um crime previsto no artigo 1º, inciso 2, que é utilizar-se, olha o uso, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos, tá bom? Bens, rendas ou serviços públicos, certo? Peculato culposo, importantíssimo peculato culposo. Veja. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, a pena é só de 3 meses a 1 ano. Mas eu quero que vocês tenham atenção para o parágrafo 3º. No caso do peculato culposo e só do peculato culposo, ou seja, não vale para o doloso, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, ou seja, se eu reparar o dano antes da sentença irrecorrível, eu tenho o que? A extinção da punibilidade. Reparei o dano antes da sentença irrecorrível, tchau bebê, não respondo. Extinção da punibilidade. Putz, deixei para depois, achava que ia ser absolvido. Reparei o dano depois, eu posso reduzir da metade a pena que foi imposta. Tá bom? Então, muita atenção quanto a essa causa de
extinção da punibilidade para o peculato. Agora vamos fazer uma questãozinha, vamos fazer algumas questões acerca desse crime. Vamos lá. Verônica, funcionária da Defensoria Pública do Estado, que tem a posse de um telefone celular de propriedade da Defensoria, pelo qual é responsável, em determinado dia de trabalho, ao sair para almoçar, esqueceu este telefone em cima de sua mesa de trabalho. Wagner, seu colega de trabalho na mesma função, nota o descuido e subtrai o aparelho celular. Nessa situação hipotética, qual foi a conduta praticada por Verônica? Veja, ele não quer nem saber a conduta do Wagner, quer saber a conduta da Verônica. Teve um descuido, ela esqueceu, ela foi negligente, ela concorreu para que outra pessoa subtraísse. Esse crime é de peculato culposo. Vamos ver. Letra D. Opa! Cometeu crime de peculato culposo. E o Wagner? O Wagner cometeu crime de peculato. Por quê? Porque ele agiu, ele não estava na posse do bem, mesmo assim o subtraiu em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, o Wagner levou por quê? Porque ele estava no refeitório direcionado aos funcionários. Então, ele se aproveitou sim dessa situação, tá? Então, a Verônica responde peculato culposo porque ela teve um descuido e o Wagner responde por peculato, beleza? Mais uma, ressarcimento de dano no crime de peculato doloso. Olha a pegadinha, ressarcimento no peculato doloso. Vai extinguir a punibilidade? Não extingue a punibilidade do agente. Não extingue a punibilidade do agente. Cuidado quanto a isso. Cuidado quanto a isso, tá? Vale aqui no caso do peculato culposo. Tá bom? Crime de peculato culposo. Peculato mediante erro de outrem. Atenção para esse crime de peculato. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício de seu cargo recebeu por erro de outrem. É uma pena menor, tá? É um peculato ainda mediante erro. Olha como é que a gente vai ver isso na prática. Vamos para uma questão. CESP traz a seguinte questão. Klaus, servidor público de uma secretaria, então ó, já vou anotando, ele é servidor público. Estava sozinho em seu departamento de trabalho ao final do expediente, quando um cidadão dirigiu-se até ele, insistindo em efetuar pagamento em dinheiro, referente à dívida que Klaus verificou ser inexistente junto àquela secretaria. Só que o que foi que ele fez? Ele aproveitou-se do equívoco, recebeu e apropriou-se do valor. Então, teve um erro, não teve? Teve. Um erro de outrem, não teve? Teve. Ele se apropriou, não foi? Foi. Que crime é esse? É exatamente esse crime do peculato mediante erro de outrem. Tá bom? Nós temos ainda o artigo 313-A, que a doutrina vai chamar de peculato eletrônico. Peculato eletrônico, tá? Inserção de dados falsos em sistemas de informação. Olha que interessante aqui, cuidado com os detalhes. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Então, atenção a isso. Só vale aqui se for autorizado. E se eu inserir dados falsos? Ou ainda, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração. Então, tem que ser o funcionário autorizado. Eu tenho aqui, portanto, um crime próprio, né?
Além de ser funcionário público, tem que ser o funcionário autorizado. Se não for autorizado, dependendo do fato, pode ser até falsidade ideológica. Veja, o verbo inserir, verbo facilitar, no caso da facilitação, tá? Eu tenho aqui um crime formal. Porque eu não preciso de dano. Eu não preciso de dano, olha só. Com o fim de obter. Então, inseri ou facilitei com a finalidade de obter essa vantagem indevida, meu crime é formal, tá? Meu crime é formal. Não precisa obter vantagem indevida ou não precisa causar o dano. Basta inserir ou facilitar ou alterar ou excluir esses dados falsos, beleza? Questãozinha sobre esse 313A. Sobre o crime de inserção de dados falsos, tipificado no artigo 313A, assinale a alternativa correta. A. É crime funcional próprio? Sim. Admite modalidade culposa? Não. B. É crime material? Não. Crime formal. Não precisa de dano, não precisa da obtenção da vantagem indevida. É aplicável apenas ao sistema previdenciário? Não, à administração pública de forma geral. Admite tentativa? Admite sim tentativa, tá? Requer um fim especial de agir? Opa, temos lá, com a intenção de, consistente na obtenção de vantagem indevida ou para causar dano. Perfeito, maravilhoso. Letra E, tá bom? Não esquecer do artigo 313b. O que é que nos diz o artigo 313b? Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. O ponto aqui é esse, ó, de sistema. Lá no 313A, nós estávamos falando de dados. Aqui nós estamos falando do sistema como um todo, tá bom? Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização. Veja que aqui pode ser qualquer funcionário, não precisa ser o funcionário autorizado. Essa pena é aumentada de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Tá bom? Tem questão sobre isso? Temos. Olha só. Crime de modificação ou alteração não autorizada de informações tem penas aumentadas se da modificação ou alteração resultar dano para a administração pública ou administrado. Continuando então. Veja. Artigo 314, é um artigo bem menos cobrado, tá? Extravio, sonegação, inutilização de livro ou documento, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda, em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. É um artigo que realmente cai muito pouco. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Aqui, algumas observações. Primeiro, quem dá essa verba aplicação diversa é quem tem o poder de administração. O poder de determinar onde essa verba vai ser aplicada, tá bom? Poder de administração, certo? Outra observação, prefeito. Lembra que o prefeito, muitas vezes, ele vai incidir em crimes específicos. Nesse caso, tem uma lei penal específica, então ele vai responder lá pelo crime do artigo 200, do Decreto-Lei 201 de 67, tá? Uma outra observação, não interessa aqui se essas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, não, em minha defesa,
Estão dizendo que eu apliquei de forma irregular, mas o Tribunal de Contas já aceitou, então não posso ser punido criminalmente. Pode sim, tá? Dependendo da situação, pode ainda assim ser punido criminalmente. Vamos para um julgado, vamos ver um julgado referente a esse ponto. Olha só. Secretária de Estado que desvia verbas de convênio federal que tinha destinação específica e utiliza para pagamento de folha de servidores, não pratica o crime de peculato, mas sim o delito de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, tá bom? Então, utilizou verba de um convênio que tinha destinação específica para pagar servidor, pratica esse crime do artigo 315. Vamos agora a um artigo muito importante. Olha só. Se você está comigo ainda, muito obrigado pela atenção, tá? E diga o seguinte, professor, é muito detalhe de muito crime. O que é que você precisa saber? Estudar de forma estratégica. Conheça a sua banca, saiba como podem vir as questões. Você tem que conhecer cada um desses crimes, mas você vai focar a sua atenção. Tem alguns que você precisa conhecer, de todas as formas e todos os detalhes. Por exemplo, crime de concussão. Artigo 312 você precisa saber detalhadamente. E aí você precisa conhecer também esse crime que a gente vai ver agora, que é o crime de concussão. Olha só o que diz o artigo 316. Concussão. Exigir. Pronto. Foca aqui. Exigir. Pronto. Viu exigir na prova. Viu exigir na tua prova. Lembra de concussão. Porque é a grande diferença aqui entre concussão, por exemplo, e a corrupção passiva. Na corrupção passiva, nós vamos ter o verbo solicitar. Na concussão é o verbo exigir. Apareceu exigir na tua prova, é crime de concussão, tá? Essa vai ser a palavrinha-chave. Liga exigir a concussão. Exigir o quê? Direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Vantagem indevida. Olha uma observação, pacote anticrime alterou a pena. Pena agora é de 2 a 12 anos, deu uma aumentada, tá bom? Redação aqui do pacote anticrime. Detalhe, crime é formal. Crime é formal, tá bom? Crime formal, ou seja, basta aqui a conduta de exigir. Não interessa o recebimento da vantagem, apenas exigir. Não recebi, tenho aqui esse crime. Quer ver como que isso cai na prova? Olha aqui, ó. Particular que em concurso com funcionário público e em razão da função por este exercida, exige vantagem indevida para ambos, embora não cheguem a recebê-la. Foi tentativa? Não. Crime de concussão tem o exigir e é consumado, porque é um crime formal, tá bom? Crime formal. Mais uma. Haverá crime de concussão caso a agente, ainda que antes de assumir a função pública, tenha exigido para si ou para outro, indireto ou indiretamente, em razão da função, uma vantagem indevida. Correto esse item, tá bom? Correto esse item. Então lembra, concussão, você vai lembrar de exigir. Vamos adiante. Excesso de exação. Professor, e o excesso de exação? Quais são as minhas palavras-chave? Você vai lembrar de exigir, só que aqui é exigir tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. Isso aqui é o que vai aparecer. Exigir tributo ou então empregar meio vexatório ou gravoso. Exigir que sabe ser indevido, tá? Ou empregar meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Se ele desvia em proveito próprio
o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, temos aqui a reclusão de 2 a 12 anos. Cuidado que esse desvio aqui diz respeito ao quê? Diz respeito a essa situação aqui do tributo indevido, tá bom? Julgadozinho de outubro de 2021. Mera interpretação equivocada não configura o crime de excesso de exação. Ou seja, o crime é exigir tributo que sabe ser indevido. Mas se por uma falsa interpretação, interpretei de forma equivocada, estou cobrando um tributo, pratico o crime? Não, porque se é uma falsa interpretação, eu não tenho dolo de exigir algo que eu sei que não é devido. Eu achava que era devido. Essa falsa interpretação, portanto, não constitui crime de excesso de exação. Beleza? E aí a gente entra num outro crime. Precisa dizer que esse crime é importante? Corrupção passiva. Professor, palavrinha-chave da corrupção passiva: solicitar, receber ou aceitar. Promessa de quê? De vantagem. Então vejam, lá na concussão eu tenho o verbo exigir. Nas duas hipóteses eu tenho a vantagem indevida, mas na concussão eu tenho o verbo exigir. Na corrupção passiva, solicitar, receber ou aceitar uma promessa. Notem que solicitar e aceitar a promessa, eu tenho crime formal. Mesmo raciocínio da concussão. Precisa receber a vantagem? Não. Solicitei, crime formal. Cuidado, porque esse receber e esse aceitar significa dizer que tem alguém oferecendo, tem alguém entregando, tá? Esse alguém vai responder, é o particular que responde pela corrupção ativa. Corrupção ativa do 333, tá bom? Corrupção ativa do artigo 333. Então, para fixar, corrupção passiva é o funcionário que recebe a vantagem indevida. Corrupção ativa é o particular que entrega. Toma aqui um agradozinho para você. Recebeu, funcionário recebeu. Corrupção passiva, particular que entregou. Corrupção ativa. Beleza? Tranquilidade. Vamos adiante. Pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem o funcionário retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Atenção aqui. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício, cedendo a pedido ou a influência. Atenção para essas palavras-chave. Pedido ou influência. Temos vantagem indevida? Não. É interesse pessoal? Não. É pedido ou influência. Que crime é esse? Esse crime do parágrafo 2º é a chamada corrupção passiva privilegiada. Então, eu deixo de praticar algo porque alguém me pediu. Alguém está exercendo uma influência. Então, imagine a situação que eu paro lá, eu sou policial rodoviário, paro lá um veículo, vou aplicar uma multa. Aí o cara diga, pega aqui o celular que alguém quer falar com você. Eu, opa, pois não. Acabo cedendo aquela influência, aquele pedido de outra. Eu infringi um dever funcional. Que crime eu pratiquei? Foi corrupção passiva? Não, porque eu não recebi nenhuma vantagem indevida. Esse crime é o crime de corrupção passiva privilegiada, tá bom? Corrupção passiva privilegiada, certo? Atenção a respeito dessa diferença. É possível que se configure o crime de corrupção passiva na conduta de deputado federal que recebeu vantagem indevida, tem lá os elementos legais,
para dar sustentação política e apoiar a permanência de determinada pessoa no cargo de presidente da empresa pública federal. Por quê? Porque ele recebe aquilo ali em razão de seu cargo, em razão de seu cargo. Prosseguindo, crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida ou a aceitação da promessa de tal vantagem esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada, tá bom? Da prática da conduta almejada. Então veja, não é necessário nem que aquela minha atribuição seja realmente minha, mas se eu puder influenciar, tá? Eu recebi em razão da função, recebi uma vantagem devida em razão da função, eu tenho aqui o crime de corrupção passiva, tá? Olha a questão. Um funcionário da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, responsável pelo registro dos protocolos de entrada de documentos, atendendo a pedido, olha o pedido, já é uma palavra-chave aqui, de um advogado, deixa de praticar um ato de ofício. Deixa de praticar um ato de ofício, não registrando a entrada de uma requisição judicial com uma infração de dever funcional. Ora, quando o agente público deixa de praticar um ato de ofício, infringindo o dever funcional, a pedido de outrem, que crime é esse? Corrupção passiva privilegiada. Corrupção passiva privilegiada. Beleza? Artigo 318, facilitar contrabando ou descaminho, certo? Facilitar contrabando ou descaminho. É um crime formal, bem tranquilinho, com pouca incidência em prova. Agora, temos outro que é bem importante, que é o crime de prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Muita atenção aqui. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Veja, vimos a corrupção passiva privilegiada, que é que ela diz que o agente vai deixar de praticar um ato de ofício. Veja, nessas duas hipóteses, tem vantagem indevida? Não. Se tem vantagem indevida, vai ser ou corrupção passiva ou concussão. Não tenho vantagem indevida aqui. Mas eu estou praticando, eu deixei de praticar ou retardei ato de ofício com infração de dever funcional. Eu estou retardando. Eu deixei de praticar ato de ofício ou pratiquei contra infração em lei. É semelhante, não é? É. Olha a diferença. Corrupção passiva privilegiada, eu tenho pedido ou influência de outrem. Na prevaricação, eu faço isso para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, eu não estou atendendo a pedido de outrem. O meu pedido aqui é, o meu interesse aqui é individual, é um interesse pessoal. Cuidado, guardem essas comparações, porque isso pode te confundir na hora da prova. Corrupção passiva privilegiada e prevaricação não possuem vantagem indevida. Qual é a diferença? Na corrupção privilegiada, estou atendendo a pedido ou influência. Na prevaricação, estou atendendo a interesse pessoal, tá bom? Interesse pessoal. Olha uma questãozinha para a gente fixar. No que se refere ao crime de prevaricação, para a configuração do delito, exige-se o dolo específico, consistente na satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Perfeito, eu preciso desse dolo, precisa ser para interesse pessoal. Vamos ver os outros itens.
Letra B. Basta que um funcionário público exija... Exigir é crime de concussão. Basta que o funcionário público satisfaça interesse alheio. Eu não estou falando de interesse alheio. Interesse é próprio. Não há necessidade de satisfazer o interesse ou o sentimento pessoal. É isso que caracteriza como é que não há necessidade. Letra E. Basta que o funcionário retarde ou deixe de praticar. Não, eu preciso do meu dolo específico. Eu preciso do meu dolo específico, que é quem? Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então você vai lembrar. Prevaricação lembra de interesse pessoal. Prevaricar é deixar de fazer algo. Fazer contra a lei, por quê? Por interesses pessoais. Lembrando que na administração pública nós temos que seguir o interesse público. Se eu estou colocando o interesse pessoal na frente do interesse público, além de uma infração administrativa, eu tenho também um crime. Tá bom? Vamos aqui, continuando, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos passar agora a análise do crime do artigo 319-A, que é um crime específico aqui de prevaricação, direcionado ao diretor de penitenciária ou agente público, de cumprir seu dever. Então, é uma prevaricação, aqui nós temos uma prevaricação imprópria. Prevaricação imprópria. Nós temos aqui uma conduta omissiva, de deixar de cumprir seu dever de vedar ao preso acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Tá bom? Então, dirigido aqui ao diretor de penitenciária que deixa o preso ter acesso ao telefone. Tá bom? Crime de condescendência criminosa. Você precisa conhecer essas nomenclaturas. Muitas vezes a questão vai te pedir simplesmente, vai botar o nome do crime e quer saber o que é. Como tem alguns nomes diferentes, você precisa se familiarizar com esses nomes. Não tem mistério aqui, galera. Olha só. Condescendência. Uma pessoa condescendente é que deixa de punir, tá? Que tem pena. Olha só. Deixar o funcionário por indulgência. O que é por indulgência? Por pena, por sentimento ali, tá? De pena mesmo, tá? De indulgência. De responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade. Então, condescendência é deixar de responsabilizar aquele que cometeu uma infração, tá bom? Na advocacia administrativa, o que é advogar? Advogar é representar interesses. Então você vai lembrar da advocacia administrativa disso, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração. Ponto, tá bom? Ponto. Patrocinar interesse privado. Estou ajudando alguém a buscar lá alguma coisa. Claro, sempre valendo-se da qualidade de funcionário. Esse interesse precisa ser ilegítimo? Não. Esse interesse pode ser legítimo. Tanto é que, se o interesse for ilegítimo, nós temos um crime qualificado. Tá bom? Temos um crime qualificado. Aqui também nós temos um crime formal. Não exige nenhum dano, nenhum resultado. Tá bom? É simplesmente patrocinar. Crime de violência arbitrária. Crime de violência arbitrária. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Claro, além da pena correspondente à violência. Tá bom? Trata-se aqui de uma aplicação subsidiária à lei de abuso de autoridade. O STF, com base na lei anterior de abuso, se manifestou a respeito desse artigo, tá bom? Ainda existe, foi revogado pelo abuso de autoridade, foi o que o STF disse. Esse artigo continua existindo,
mas aplica-se apenas se não entrar em uma das formas lá do abuso de autoridade. Ainda não, se eu não conseguir encaixar lá no abuso, eu venho para a violência arbitrária. Portanto, nós temos aqui o chamado crime subsidiário. Crime subsidiário. Beleza? Tranquilo. Vamos avançando. 323 nos traz o abandono de função, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Geralmente, a gente vai ver esse abandono como sendo mais de 30 dias consecutivos, tá? Mais de 30 dias consecutivos. Ou 60 dias em 12 meses. Depende aqui também do seu estatuto. Se resulta prejuízo, eu tenho forma qualificada. Se é faixa de fronteira, também eu tenho uma qualificadora. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Estou com pressa de entrar em serviço. Eu entrei antes de satisfazer as exigências. Ou ainda, eu continuei a exercer sem autorização depois de saber que eu fui exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, tenho que saber que eu não estou ocupando aquele cargo, tá? Seja porque eu não poderia ainda estar ocupando, ou porque eu fui exonerado, fui removido, tá? Fui suspenso. E eu sabia disso, eu fui comunicado oficialmente. Violação de sigilo funcional. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou ainda facilitar-lhe a revelação. Se resultar dano, eu tenho uma forma qualificada. Também responde quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados. E ainda quem se utiliza indevidamente do acesso restrito. Então, por exemplo, utilizei de determinado acesso restrito que eu tenho para fins pessoais. Entra aqui, tá bom? Violação do sigilo de proposta de concorrência é um crime que envolve aqui concorrência pública. Atenção, porque você vai achar essa conduta agora no 337J. Então, esquece o 326, vai para o 337J. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com algumas questões. Chegamos até aqui, vamos encerrar com algumas questões. Olha só, para a gente fazer uma grande revisão. Conduta de patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade funcionário. Ora, patrocinar interesse privado, eu vou ser o advogado desse particular. É crime de advocacia administrativa. Letra B. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Minha palavrinha-chave é interesse pessoal. Que crime é esse? Crime de prevaricação. Crime de prevaricação. Mais uma. Deixar por indulgência. Opa, indulgência eu já sei. Indulgência eu já sei. Deixando por indulgência de responsabilizar o subordinado. Eu estou sendo condescendente. Eu tenho uma condescendência criminosa. Olha só, mais uma questãozinha. Vamos para essa aqui, que ali a gente entraria em outro tema. Vamos aqui. Praticar violência no exercício de função, crime de violência arbitrária. Olha como é tranquilo depois que você conhece, depois que você já tem familiaridade com o assunto. Pedro contou a alguém fato que tinha ciência em razão do seu cargo e que devia de permanecer em segredo. Que crime é esse? Violação de sigilo funcional. Você vai sem medo, porque o ponto aqui é conhecer os elementos típicos. Então, já deu para perceber. O que é que você precisa saber? Saber os verbos, saber as palavras-chave de cada crime. Em relação aos crimes de corrupção passiva, concussão,
crime de peculato, você vai precisar saber de mais detalhes. Nos demais, basta ali conhecer os verbos principais e as características principais. Tranquilo? Galera, muito obrigado aqui pela sua atenção. A gente fica por aqui, não esqueça de curtir, de compartilhar, deixar seu comentário, indicar esse vídeo para seus amigos. Nos vemos em outras oportunidades. Até mais!